Nos últimos dias, nós estamos sofrendo um verdadeiro bombardeio de informações que vem de todos os lados. Existem informações científicas, existem informações dos grupos espirituais, existem informações com visões políticas, existem informações na parte das questões conspiratórias, né? Ou seja, né, cada pessoa está tentando colocar, na verdade, a sua visão a respeito de tudo isso que está acontecendo. Essa confusão toda, que a princípio parece nos levar a um estado bastante caótico em termos emocionais, na verdade ela faz parte de um processo mental pela qual a humanidade está atravessando e que encontra explicação nos circuitos neurais. Circuitos neurais são estruturas cerebrais que são ativadas e desativadas de acordo com as situações que nós estamos passando em nossas vidas, de acordo com as nossas crenças, de acordo com as nossas formações, de acordo com as nossas histórias. É importante que nós compreendamos isso, porque isso acaba nos dando um parâmetro para que nós possamos conciliar todas essas informações e termos uma visão mais tranquila de tudo isso que está acontecendo, de todo esse momento bastante importante pelo qual estamos atravessando como humanidade. Segundo a teosofia clássica, o homem é composto de vários corpos. Cada um desses corpos, que seriam em número de 7, estariam associados a chakras, a planos universais, e cada um deles teria uma função bastante importante no nosso organismo, sendo que, conforme nós podemos ver na figura, o predomínio é mental. Dentro dessa divisão setenária, nós poderíamos dizer o seguinte, que existem 3 planos inferiores, ligados à nossa biosobrevivência. Existem 3 planos superiores, que nós podemos chamar aqui de dons divinos. E existe um plano intermediário relacionado à nossa mente, que seria o plano encarregado em fazer a tessitura entre o triângulo de baixo, ou tríade inferior, e o triângulo de cima, ou tríade superior. Para que haja esse processo de integração entre a tríade inferior e a tríade superior, ocorre um estágio bastante interessante que, segundo os ocultistas, é chamado de noite escura da alma, que significa o momento em que a humanidade, o indivíduo que está passando por essa etapa, ela mergulha numa profunda crise. E essa crise, acaba sendo responsável por uma série de questionamentos a respeito da vida e a respeito da morte. É importante a gente perceber, né, quando a gente é procurado por pessoas que estão passando por esse processo, elas têm uma ideia bastante fixa nessa questão de morte, né? É como se o ego ele tivesse ou ele percebesse que é chegado o momento de se desfazer de alguns valores e se desfazer de alguns conceitos, o que acaba sendo alguma coisa bastante dolorosa, né? Isso acaba provocando medo, acaba provocando um pânico bastante interessante. Eu estou dizendo isso porque essa ameaça, né, essa ameaça que acaba rodeando a humanidade como um todo, de certo modo ela está disparando esse processo, fazendo com que as pessoas entrem num profundo questionamento, numa profunda crise, né? Esse quarto plano, ele tem uma regrinha que ele diz assim, ó, para adentrar a um plano divino é necessário morrer. Ou seja, né, é necessário que haja morte de alguma coisa para que haja o ingresso num plano superior. Né? E essa coisa, como eu já disse, pode estar relacionada aos nossos apegos, pode estar relacionada aos nossos conceitos, nossos valores e assim por diante. Vamos entender então, né? Tudo isso que nós estamos passando agora faz parte de uma grande iniciação da humanidade, faz parte de um grande processo onde está ocorrendo a transição entre aquilo que nós chamamos de tríade inferior para a tríade superior. É um momento em que a humanidade está tendo a oportunidade de ter um grande avanço. Tá? Esse avanço vai abrir as portas para outros planos, para outras crenças, para outras visões. É como se nós estivéssemos subindo um degrau e a partir desse degrau
o horizonte ele se amplia, tá? Mas no momento existe o medo de subir a escada, né, e olhar para baixo. Então é exatamente isso que nós estamos passando. Em vídeos futuros, pretendemos dar explicações mais detalhadas a respeito de cada um dos planos. Aguardem. Como acabamos de ver, fica claro que existe uma transição entre aquilo que nós chamamos de ternário inferior para o ternário superior. E essa transição, ela implica num processo de morte, tá? Não morte física, mas morte no sentido de valores, no sentido de crenças, e que diante desse sentimento de morte, muitos dos nossos apegos, muitas das nossas questões mentais, elas se debatem desesperadamente dentro de nós. É um momento bastante maravilhoso e ao mesmo tempo um momento bastante difícil, mas é um momento em que aponta que uma ponte está sendo construída entre o que foi, entre o que virá, entre o homem, entre aquilo que está cristalizado e a divindade que está por vir, que está para se manifestar. Tá, chamamos de divindade aquilo que nós acreditamos como sendo melhor. Eu não quero fazer aqui uma leitura ou uma postagem puramente voltado para por questões espirituais, né? Mas conforme nós vemos no esquema, a mente ela passa a dominar os circuitos superiores. Ou seja, é um momento em que a mente também, nos seus diversos aspectos, começa a atuar. Isso serve tanto, portanto, para aquelas pessoas que têm uma visão espiritualizada a esse respeito, como até para aquelas pessoas que se dizem não acreditar em nada, porque, na verdade, até essas pessoas que não acreditam em nada, elas acreditam em alguma coisa, que é a sua própria mente. Agora é o momento da mente se manifestar, mas a mente não como a gente conheceu, essa mente confusa, tumultuada. Agora é o momento da manifestação de uma mente mais intuitiva, mais amorosa, mais conciliadora, que realmente venha inaugurar um novo tempo, uma nova era para a humanidade. Tá? Isso ainda vai demorar uns 30 anos para se solidificar. Mas não importa, a divindade não tem pressa e a gente tem certeza que o primeiro passo foi dado em direção a um mundo muito melhor do que aquele que nós tivemos. Agradeço a todos e até mais.